Esse processo de golpes de Estado ele é um processo permanente, né? A partir de 1945, abre-se aí uma luta muito dura, né, entre setores da burguesia dos países atrasados e o imperialismo. E, ao mesmo tempo, né, a própria presença desses grupos burgueses nacionalistas indica isso, há uma crescente mobilização da classe operária. Então, os golpes são dirigidos contra o setor nacionalista da burguesia, mas também contra a possibilidade da classe operária se organizar e tudo mais e tomar efetivamente o poder nesses países. O caso brasileiro ele mostra muito bem como é que a situação se desenvolve. O primeiro governo depois do golpe contra o Getúlio Vargas, que é um governo eleito, né, é um governo extremamente direitista, é praticamente uma ditadura. É nesse governo, que é o governo do Marechal Dutra, que o Partido Comunista é colocado na ilegalidade. E quando a gente diz aqui o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, nós não queremos dizer que simplesmente caçaram o registro legal do Partido Comunista. Nós queremos dizer que transformou-se em crime alguém pertencer ao Partido Comunista. E havia uma intensa perseguição aos membros do Partido Comunista, nos sindicatos e tudo mais, né? Depois do governo Dutra, o Getúlio Vargas volta com uma plataforma política claramente nacionalista e é alvo de um golpe em 1954. Esse golpe também é freado pela mobilização popular, né? Assim como o golpe de 45 também foi limitado pela mobilização popular. E, finalmente, os norte-americanos organizam o golpe de 1964, onde a ditadura consegue se estabelecer. Agora, nós temos que entender que se esses golpes, né, eles vão se aprofundando, eles vão se multiplicando, de acordo com a crise econômica mundial, né, no final da década de 50, nós temos aí o começo do esgotamento do período de crescimento da economia mundial. Então, isso daí leva a um acirramento da luta de classes e leva a um esforço do imperialismo ainda mais profundo para controlar todos esses países. À medida em que a onda nacionalista, a onda, vamos dizer assim, independentista, revolucionária, se amplia, né, principalmente com a vitória da Revolução Argelina, na década de 1950, né, e depois com a Revolução Cubana em 1959, os golpes e as ditaduras são obrigados a tomar um caráter mais profundamente direitista ou encontram a oportunidade de assumir esse caráter mais repressivo, né? Mas a ditadura de 64, ela nada mais é do que o resultado de uma luta contínua, onde o imperialismo várias vezes foi derrotado e aceitou uma espécie de trégua com os setores da burguesia nacional, para finalmente sair vitorioso em 1964. Quer dizer, a ditadura de 64, assim como as inúmeras ditaduras no mundo todo, elas não têm como base nenhum problema ideológico em si. É uma luta do imperialismo pelo controle dos países de tipo colonial e é uma luta contra a classe operária mundial. Nós vamos assistir em vários países da própria Europa um recrudescimento da repressão, né? Muita gente acha assim que o regime parlamentar europeu é um regime imune a golpes. É um raciocínio totalmente sem pé nem cabeça. Ele não tem sentido nenhum, porque na década de 1950, nós vamos ver o estabelecimento de regimes cada vez mais direitistas na maioria dos países na Europa. Essa tendência vai ser quebrada pelas mobilizações de 68, e depois da mobilização de 68, a repressão novamente vai se intensificar, né? Então, é um fenômeno mundial. Simplesmente ele muda de aspecto de acordo com a capacidade de resistência
dos trabalhadores, das classes médias, etc. e tal, em cada país.